O incrível Enoque, o profeta que foi transformado por Deus e revelou alianças sagradas. No terceiro ano de Joaquim, em um mundo mergulhado na maldade e decadência, onde o coração do homem era continuamente inclinado ao mal, Gênesis 6:05, havia um homem chamado Enoque, filho de Jarede, que se destacava como um farol de luz em meio às trevas. Em uma terra marcada pela corrupção, ele não apenas caminhava, mas andava em íntima comunhão com Deus, Gênesis 5:24. O vale árido, que testemunhava a depravação das aldeias, se tornava um cenário contrastante com a vida íntegra de Enoque, um homem que buscava a verdade em cada passo que dava ponto. Certa manhã, sob a sombra de uma antiga figueira, Enoque se prostrou em oração. Os ventos pareciam sussurrar promessas divinas, e, enquanto ele clamava ao Senhor, a presença de Deus o envolveu em um abraço sobrenatural. Enoque, a voz ecoou como trovão, trazendo consigo o peso de uma revelação. O tempo do juízo se aproxima, e meu povo deve se arrepender. Com essas palavras, a responsabilidade pesou sobre seus ombros, e Enoque sentiu seu coração pulsar como um tambor sagrado. O caminho à frente prometia desafios aterradores, mas ele era firmemente chamado a ser o profeta do Altíssimo. Iniciou então sua jornada, passando de aldeia em aldeia, proclamando a iminente vinda do juízo de Deus. Seus olhos, ardendo como brasas de paixão, viam a face da resistência nas multidões. Mas a hostilidade só aumentava, e líderes corruptos, temerosos de perder seu ímpio domínio, buscavam silenciar sua voz. Enoque, entretanto, não tinha planos de se calar. Eu não posso calar o que Deus me ordenou, respondeu firmemente ao grupo de líderes enfurecidos que o confrontou em sua casa uma noite. Ele sabia que poderia perder tudo, até mesmo sua vida, mas a integridade de sua alma e a mensagem de Deus eram mais importantes. Enquanto a noite se tornava mais densa, com o clamor dos líderes cercando sua casa, Enoque sentiu um frio na espinha. Contudo, o Espírito do Senhor encheu seu coração com coragem. Ele levantou as mãos ao céu, suplicando pela intervenção divina, e ouviu a mesma voz que lhe havia falado: Não temas, Enoque. Eu honrarei a tua fidelidade. O ar ao seu redor pareceu vibrar com a atmosfera sagrada, e uma luz sobrenatural o envolveu. Antes que ele compreendesse, Enoque foi levado, num instante, para a presença gloriosa de Deus. Sua jornada na terra havia chegado ao fim, mas sua mensagem e legado de fé permaneceriam. Como ecoava em cada canto, a transformação divina de Enoque era um símbolo de esperança em tempos de desesperança, e as palavras de advertência moldariam as almas de gerações futuras. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. O que aconteceria agora com a mensagem que Enoque deixará? Como o povo se voltaria para Deus em meio à crescente iniquidade? Seu testemunho permanecia, ecoando pelo tempo, e o verdadeiro plano de Deus, ainda encoberto, aguardava para ser revelado nas páginas da história divina. A luz que emanava de Enoque ainda parecia dançar nas memórias das pessoas, mesmo após sua partida. Os habitantes das aldeias, que inicialmente desprezaram suas advertências, começaram a sentir o peso de suas palavras. O juízo prometido se tornava um sussurro inquietante que ecoava em seus corações, fazendo-se ouvir em cada canto escuro de suas vidas. A verdade que emanava da vida de Enoque desafiava a corrupção que havia se instalado como uma sombra sobre eles. Dias se passaram, e em meio a esse redemoinho de desespero, levantou-se uma figura inesperada. Seu nome era Matusalém, filho de Enoque, que herdara não apenas o nome, mas também o chamado da sua linhagem. Assim como seu pai, ele tinha um espírito inquieto, um corajoso defensor da verdade divina. Os olhos de Matusalém estavam voltados para os céus, enquanto seus pensamentos dançavam entre o medo e a esperança.
Ele sabia que a herança de seu pai não poderia ser ignorada ou abandonada. Um dia, enquanto meditava sob uma árvore densa, uma visão sobrenatural começou a tomar forma diante dele. A terra tremeu, e o céu escureceu. Matusalém sentiu um chamado profundo, como se a própria criação estivesse aguardando por uma resposta. O Senhor falava a ele, revelando um plano que estava sendo traçado nas esferas celestiais, um desígnio para o mundo que com certeza mudaria a rota da humanidade. Prepare-te, Matusalém, a voz ressoou como um eco ancestral. Vocês precisam se unir e clamar por minha intervenção, pois o juízo se aproxima. Movido por essa palavra, Matusalém começou a reunir os líderes das aldeias. Ele sabia que precisava de coragem, não apenas para aconselhar, mas para guiar seu povo de volta ao caminho reto. As sombras da tragédia estavam chegando, mas ele era um farol, assim como o pai que nunca esquecia. Irmãos e irmãs, ele clamou em sua primeira reunião, sua voz vibrante: vamos nos voltar para Deus. Lembremo-nos das palavras de meu pai. O nosso Criador é misericordioso, mas sua paciência não durará para sempre. As palavras de Matusalém penetraram nos corações endurecidos das multidões. Embora resistências fossem palpáveis, muitos começaram a se reunir. A mensagem de arrependimento se espalhou como uma brisa suave e renovadora, trazendo esperança para aqueles que estavam tão afundados na degradação. Mas nem todos estavam dispostos a ouvir. Alguns líderes ainda resistiam e, em seus corações, abrigavam apenas ambição e egoísmo, prontos para erguer suas vozes contra a luz que brilhava do testemunho de Matusalém. Em meio a todo esse movimento, uma calamidade se aproximava, e momentos de profunda angústia se tornaram visíveis nas faces da população. A natureza também parecia responder ao clamor do povo, árvores murchavam e a terra secava sob um céu carregado. Um pressentimento de julgamento pairava, e o clamor de arrependimento era ouvido até mesmo nas entranhas da terra. Em uma das noites mais escuras, quando uma tempestade ameaçava uma das aldeias, Matusalém caiu em oração. Suas súplicas ecoaram em absoluto silêncio, enquanto seu espírito pedia a proteção divina para seu povo. Senhor, não deixe que a sua criação sucumba à iniquidade. Revele-se, Senhor, em sua misericórdia. E em um instante, enquanto Matusalém permanecia prostrado, uma revelação nova e surpreendente lhe foi dada. A visão de uma arca imensa tomou forma em sua mente, um sinal, uma maneira de escapar do julgamento que estava por vir, uma aliança entre Deus e a humanidade em um novo começo. Prepare a arca, pois o Senhor enviará um dilúvio sobre a terra. A certeza ressoou em seu interior como o bater de um tambor, ecoando por suas veias. Assim, um novo capítulo da história divina estava prestes a ser escrito. Um plano de redenção que envolveria não apenas Matusalém, mas toda a humanidade, onde os dias escuros ameaçavam empresas humanas. Mas a esperança de Deus ainda iluminava o caminho. O Senhor havia começado a revelar o que estava por vir e o papel que Matusalém desempenharia nesse plano soberano. Mas como o povo reagiria a este novo aviso? A história de sua fé e coragem estava apenas começando, e cada coração aguardava a próxima revelação do Senhor. Matusalém, transbordando da visão que receberá, sentiu uma responsabilidade pesada recair sobre seus ombros. O peso do destino da humanidade descansava em suas mãos. Ele sabia que a ordem divina para a construção da arca não era apenas um ato de obediência, mas um chamado à salvação para uma geração que se mostrava crescente em maldade. Assim, diante de seu povo, ele levantou a voz mais uma vez, não apenas como filho de Enoque, mas como porta-voz do Altíssimo. Ouçam, povo da terra! Ele declarou, firme e determinado. Um aviso nos foi dado: a arca que devemos construir será um símbolo de esperança e redenção. A desolação se aproxima, mas o Senhor deseja salvar aqueles que se voltarem para Ele. Suas palavras ecoaram, reverberando entre os presentes, e muitos se sentiram tocados, mas outros, incrédulos, começaram a murmurar. Por que devemos crer nas palavras deste homem? Enoque já se foi, e o juízo que ele previu nunca aconteceu. Alguns líderes, enraizados em suas ambições, levantaram suas vozes em oposição, buscando desestimular a multidão. Mas Matusalém estava decidido. Ele não apenas falava do entendimento humano, mas trazia uma mensagem de Deus. Com o coração pesado, ele se afastou para buscar forças na oração.
Em seu íntimo, ele clamava por confirmação e coragem. Senhor, Pai dos céus, dá-me sabedoria e fortaleza, para que eu cumpra a tua vontade. E, naquela noite, enquanto orava, uma conexão mais profunda com o Senhor se formou, e o Espírito do Altíssimo pairou sobre ele. A visão da arca tornou-se ainda mais clara. Ele viu os grandes troncos de madeira se erguendo para os céus, a obra com detalhes meticulosos cada tábua, cada prego, instruída por mãos invisíveis. Matusalém, disse-lhe uma voz suave mas poderosa, a arca será um sinal de minha aliança. Não apenas para você, mas para todas as gerações que estão por vir. Quando amanheceu, ele dirigiu-se ao povo novamente, sua voz agora mais suave, mas ressoando com sagrada convicção. Convido-os a unir-se a mim na preparação da arca. O Senhor deseja manifestar sua misericórdia, mas também exige nossa fé. Juntos, seremos instrumentos de salvação. Os olhares tomados por incerteza começaram a se firmar. Um grupo pequeno de pessoas se aproximou, dispostas a ajudar, mas muitos ainda hesitavam, lutando contra a incredulidade. Enquanto Matusalém e os trabalhadores iniciavam a construção, os sussurros de dúvida ainda assombravam o ar. Ecos de zombarias e críticas se tornavam a estrondosa melodia das vozes contrárias. Saibam que não podem negligenciar as palavras do Senhor, Matusalém advertiu. O juízo chega como um ladrão à noite, quando nos darmos conta, já será tarde demais. Meses desfilavam sob a luz escura da iniquidade, enquanto a arca começou lentamente a tomar forma. Estrondos de ferramentas ecoavam na aldeia, um contínuo lembrete do grande chamado de Deus. Mas, à medida que a construção avançava, os sinais da criação começaram a se intensificar. O céu se enegrecia mais que antes, nuvens pesadas se aglomeravam, e os animais também pareciam inquietos, como se sentissem a gravidade do que estava por vir. Matusalém, diante de sua obra, ouviu um ruído estrondoso em sua alma. Ele sabia que aquele era o aviso apressante de que o tempo estava se esgotando. Contudo, um fato intrigante não escapou de sua mente. Se o Senhor estava pressagiando uma nova aliança, qual seria o papel que a linhagem de seu pai, Enoque, teria nesse plano, não tendo todas as respostas, mas crendo profundamente nas promessas de Deus? Matusalém levantou suas mãos e clamou com fervor, ó Senhor, revela-me teu propósito, tira o véu de meu entendimento. O que mais está reservado para aqueles que buscam a tua face? Neste momento, um movimento sutil no céu surgiu, e uma luz brilhante atravessou as trevas, um sinal de que algo majestoso ainda estava por vir. Matusalém, com o coração acelerado, antecipou não apenas o julgamento, mas a revelação gloriosa de um plano redentor que abrangia gerações. O Senhor estava, de fato, orquestrando algo grandioso e, enquanto olhava para a arca que se ergueu sob suas mãos, ele sabia que a contagem regressiva para a grande revelação divina havia começado. O que mais seria revelado a Matusalém e ao seu povo? Os céus reverberavam com promessas não faladas, enquanto o mundo se preparava para um desfecho extraordinário que mudaria o curso da história e da criação. Matusalém continuou a trabalhar ao lado de seus poucos companheiros, mas a atmosfera ao seu redor parecia densa como o ar antes de uma tempestade. O eco de marcenaria ressoava na aldeia, misturando-se com murmúrios de descrença. A cada dia, a construção da arca se tornava mais robusta, mas também mais cercada pelas sombras da incredulidade. Na calada da noite, enquanto os primeiros raios de luz se desenhavam no horizonte, Matusalém subiu uma colina próxima. Desde lá, ele podia ver toda a extensão da terra, o vale onde seu povo habitava, as árvores que pareciam desistir do verdor sob o peso da corrupção. Ele sentiu um chamado mais profundo, uma urgência que pulsava dentro de seu ser. Ó Senhor, dá-me visão e discernimento. Quero entender tua vontade nesta obra. O céu, que antes estava coberto por nuvens pesadas, agora começou a se clarear, e uma luz resplandecente iluminava o horizonte. No meio do brilho, ele viu uma imagem familiar, a figura de seu pai, Enoque, que já não caminhava entre os homens de carne, mas que agora parecia como um anjo do Senhor, radiante em glória. Matusalém, meu filho, a voz de Enoque ecoou nas profundezas de sua alma. O que vês é o cumprimento das promessas de Deus. Ele não se esqueceu da aliança que fez com os justos e te enviou para ser um arauto de salvação.
O coração de Matusalém encheu-se de esperança, e ele caiu de joelhos, buscando o chão sagrado sob os pés. Pai, o que devo fazer? As pessoas não acreditam em mim e zombam das palavras do Senhor. Coragem! Tu és escolhido para um propósito maior. A arca não é apenas um refúgio, é o símbolo da misericórdia divina. Aqueles que se voltarem ao Senhor encontrarão vida. Mas, para alguns, a arca será também um sinal de juízo. Enoque desapareceu, mas as palavras ressoaram em seu coração, fervendo como brasas de uma chama inextinguível. Nos dias que se seguiram, um fenômeno extraordinário começou a acontecer. Animais de todas as espécies, como se atraídos por uma força sobrenatural, começaram a se reunir nas proximidades da arca. Matusalém observou com admiração e temor. Senhor, o que significa isso? De repente, uma voz ressoou novamente em sua mente, como um trovão suave. Matusalém, assim será a salvação, eu reunirei aqueles que são meus. A arca será um espaço de proteção e vida em meio à destruição. Mas muitas almas permanecerão fora, desprezando a oportunidade que ofereço. Certa tarde, enquanto Matusalém instruía os seus companheiros sobre a construção do teto da arca, um grupo de homens se aproximou, armados com palavras cortantes. Por que quereis fazer isso? Onde está o seu Deus? Matusalém, parece que és um homem perdendo a sanidade. As zombarias se intensificaram, ecoando entre as árvores e pendendo como um manto de desespero. Mais, em meio às risadas e insultos, Matusalém ergueu a voz com autoridade. Creiam, conheço o Deus Altíssimo. Ele é justo nas suas decisões e misericordioso para com aqueles que se arrependem. Arrependam-se. O juízo do Senhor se aproxima. E, ao dizer isso, as nuvens se aglomeraram sobre a terra, obscurecendo o sol. É como se a criação inteira estivesse respondendo ao clamor trêmulo de um profeta. Matusalém, com uma certeza renovada, entendeu que o tempo da revelação estava se aproximando. As sombras do desespero não poderiam abafar a luz que brotava do coração de um homem em obediência. O Espírito do Senhor voltou a se mover sobre ele, e uma revelação o envolveu. Matusalém, a arca é um símbolo, mas também um veículo de uma nova aliança. Aqueles que entrarão por suas portas não apenas escaparão da calamidade, mas também estarão dentro de um pacto que transcende gerações. Com essa nova percepção, Matusalém se lembrou das promessas que Deus fez a seus antepassados. O que mais o Senhor estava arquitetando em sua soberania, e qual seria o desenlace que aguardava a humanidade? Enquanto a arca crescia em tamanho e a multidão se dispersava em risadas, o profeta ficou em silêncio, contemplando a grandeza do plano soberano de Deus. Mentres mais sinais se escondiam sob a superfície da história, Matusalém sabia que um tempo de grandes revelações estava prestes a eclodir, um tempo que mudaria o destino não só de sua linhagem, mas de toda a criação. Enquanto a construção da arca prosseguia, Matusalém sentiu que a atmosfera ao seu redor pulsava com uma expectativa sobrenatural. Os animais continuavam a se reunir, cada espécie marchando em direção ao que seria seu refúgio. Os olhos de Matusalém se encheram de lágrimas ao contemplar a beleza viva da criação, mas a incredulidade de seu povo pesava em seu coração. Naquela manhã, enquanto a luz dourada do sol filtrava-se através das nuvens espessas, uma nuvem escura começou a se formar no horizonte. Era um sinal, e Matusalém sabia disso. Ele reuniu seus companheiros e lhes disse: O Senhor vai nos mostrar sua glória. Preparem-se, pois o tempo da revelação se aproxima. Mas, antes que suas palavras pudessem ressoar nos corações dos ouvintes, risadas ecoaram novamente. Um dos homens, com o olhar endurecido pela descrença, gritou: Palavras vazias. Onde está a tempestade que vocês prevêem? E se vier, o que será de nós? Vês a arca, mas não vês o que nos rodeia. Matusalém sentiu a agonia de seu espírito, sentindo a fúria do escárnio e a solidão do chamado divino. Ele se voltou para o céu, implorando: Ó Senhor, fortalece minha fé, pois a incredulidade circunda como um lobo faminto. Como resposta, uma brisa suave passou a acariciar seu rosto, e uma voz conhecida ecoou novamente em seu ser. Matusalém, não temas. Assim como enviei Enoque para ser luz em meio às trevas, assim também te enviei para proclamar a verdade em tempos de desespero.
Olha para as portas da arca, elas se abrirão, e muitos entrarão, mas outros permanecerão de fora, perdidos em sua negação. Com renovada determinação, Matusalém subiu ao topo de um monte, o coração palpitante com a urgência da missão. Ele ergueu as mãos ao céu e começou a clamar, sua voz ressonando como um trovão: ó humanidade, ouvireis a verdade. O Senhor é justo. O juízo se aproxima como um ladrão à noite. Arrependei-vos, enquanto ainda há tempo. As nuvens no horizonte rolaram, e a terra tremeu levemente sob os pés dos que ouviam. Matusalém sentiu a presença de algo imenso se aproximando, e um silêncio reverente caiu sobre a multidão. Alguns foram tocados pela gravidade de suas palavras, mas muitos permaneceram zombando, justapondo risadas à seriedade da mensagem. Então, algo extraordinário aconteceu. Um arroto da terra ecoou, fazendo com que os corações dos descrentes parassem por um instante. Até mesmo as árvores pareciam inclinar-se, como se escutassem. Os animals, aqueles que haviam se aproximado, olharam fixamente para Matusalém, como se reconhecessem o ungido do Senhor. Em meio a essa cena, uma luz brilhante desceu das nuvens, pois o céu começou a se abrir. Matusalém, atônito, viu uma visão tensiva. As portas da arca eram cercadas por um sol radiante, e uma nova voz, mais poderosa que as anteriormente ouvidas, falou de dentro da luz. Matusalém, eu sou o Deus dos exércitos. A promessa feita a Noé será cumprida. Esta arca é uma nova aliança de proteção, que também anunciará a minha glória entre os povos. Com lágrimas escorrendo por seu rosto, Matusalém caiu de joelhos, temendo e admirando ao mesmo tempo. Ó Senhor, o que significa isso? O que está por vir? E a resposta soou, clara como o dia: Matusalém, uma nova geração surgirá, e muitos esquecerão meu caminho. Mas aqueles que entrarem pela porta da arca não serão apenas salvos, eles se tornarão testemunhas de minha fidelidade, e através deles, uma nova esperança surgirá. E a mensagem se espalhará através das gerações, mas será necessário que a conclusão do meu plano comece com o juízo. A luz começou a se dissipar, e Matusalém, agora revestido da certeza de seu chamado, levantou-se, convicto de que cada palavra estava impregnada de propósito divino. Ele sabia que o tempo se aproximava rapidamente, e a arca não apenas guardaria vidas, mas também revelaria o desígnio de Deus para com a humanidade. Com o coração pulsando, ele direcionou seu olhar para a multidão. Não só a destruição virá, mas também a renovação. Preparai vossas almas, pois a misericórdia do Senhor está prestes a se manifestar. Enquanto as nuvens começavam a se aglomerar e a terra tremia sob os seus pés, Matusalém fez uma pergunta inseparável de sua missão: até onde vai a aliança de Deus? O que a geração vindoura aprenderá? E qual será o verdadeiro legado que ele nos deixará? Assim, no crepúsculo de uma nova era, Matusalém sabia que as respostas estavam por vir. Um novo desenlace que cumpriria as promessas eternas do Senhor. Enquanto Matusalém se levantava, um sentimento de urgência dominava seu ser. O dia se tornava mais sombrio, e as nuvens densas acumulavam-se, como se o próprio céu estivesse prestes a se abrir em um clamor divino. A multidão, agora inquieta, sentia tensão, e a zombaria começava a dar lugar a olhares de apreensão. Matusalém voltou-se para seus companheiros, convocando-os a se unirem em oração. Clamemos ao Senhor, que nos fortaleça quando o dia escuro se aproximar. A arca é o nosso refúgio, mas é a nossa fé que nos salvará. Ele ergueu a voz, ecoando as palavras de outros profetas que precederam seu tempo. Como está escrito em Isaías 54:10, ainda que os montes se apartem e os montes se removam, porém a minha bondade não se apartará de ti. Os rostos dos seguidores começaram a revelar algo inesperado, um misto de dúvida e esperança. Enquanto isso, no fundo da multidão, vozes de risada se levantavam, mas eram sufocadas lentamente pela expectativa que se acumulava. Mesmo os que zombavam sentiam a crescente pressão no ar, como se um aviso ressoasse em seus corações. De repente, um estrondo ensurdecedor, como um trovão celestial, ecoou pela terra. Matusalém olhou para o céu, e as nuvens negras começaram a se agitar. Preparai vossos corações! A mão do Senhor se move, e o juízo se faz visível. Sua voz soava com a autoridade que havia recebido,
como um eco de profecias passadas que advertiram sobre dias de arrependimento. E assim, no meio da concentração de humanidade em volta da arca, uma figura familiar surgiu. Era Enoque, o pai de Matusalém, que havia caminhado com Deus e tinha sido levado para o céu sem ver a morte. Seu semblante irradiava uma luz sobrenatural e, ao ver seu filho, os olhos de Enoque brilharam de uma profunda compaixão. Matusalém, filho meu, tu és ungido e chamado. Fala, não temas. A multidão, agora atenta, olhava para o profeta que havia alcançado a eternidade, sua figura moldada pela reverência. Enoque gesticulou para o povo. Eu vim do trono de Deus, de onde a promessa eterna emana. Está escrito que antes da grande inundação, a mensagem de arrependimento e esperança precisa ser proclamada. Voltai-vos ao Senhor, pois a ouro e prata não poderão salvar de sua ira. As palavras de Enoque ressoaram com um peso que muitos não podiam ignorar. Haviam chamado à humildade, uma convocação para que seus corações se voltassem ao Criador. Enquanto isso, um vento forte começou a agitar as árvores, fazendo as folhas sussurrarem a verdade do Senhor. O próprio chão parecia vibrar sob os pés dos espectadores. Os olhos de Matusalém se encheram novamente de lágrimas. A dor da incredulidade e a esperança da salvação conflituavam em seu coração. Ele respondeu a Enoque com fervor: como poderão ser salvos se não temem o Senhor? Enoque sorriu e respondeu com clareza: muitos permanecerão obstinados, mas não subestime o poder da palavra que é semeada. Mesmo as sombras da dúvida podem ser escurecidas pela luz da fé. Teus filhos e seus filhos até 1000 gerações ainda podem ouvir e responder. Não percas a fé, pois a aliança de Deus é eterna. O céu, como se respondesse à urgência do momento, começou a se abrir novamente. Um raio de luz celestial desceu entre as nuvens, e uma voz potente ressoou: eu sou o Senhor e estou em meio a vocês. Ajudarei a todos que se voltarem. A arca, mas o meu plano é não apenas um abrigo, é um meio de salvar. Mas eles devem escolher, pois a porta se fechará. A presença de Deus sobrecarregou os corações, e muitos começaram a chorar, em busca de arrependimento e redenção. Matusalém observou enquanto corações endurecidos começavam a se amolecer. Mas ele sabia que ainda havia mais. O juízo estava à porta, e a história da humanidade estava prestes a mudar para sempre. Como Moisés disse: escolham hoje a quem servireis. Matusalém proclamou. E eu digo: não espere pelo dia do juízo, mas prepare-se agora. Enquanto o vento aumentava, levando as palavras de Matusalém para longe, uma nova pergunta emergiu em sua mente. Lábios. Ó Senhor, qual é o verdadeiro propósito desta grande arca? Quantos mais passarão pela porta antes que ela se feche? Assim, a arca ainda erguida, sob um céu em turbulência, guardava não apenas a expectativa de juízo, mas também as sementes da renovação que brotariam nos corações que se voltassem. O desígnio de Deus estava prestes a se revelar, e a história da salvação ainda não tinha terminado. Enquanto a luz divina ainda iluminava o céu, as palavras de Matusalém reverberavam entre os filhos de Noé e a linhagem que aguardava a mensagem de esperança. Enoque, com sua presença quase etérea, direcionou seu olhar intenso para a multidão e falou novamente, e a fragilidade do vento parecia saborear cada sílaba que saía de seus lábios. Vejam! O Senhor não deseja a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Portanto, ouça, povo! A arca não é apenas de madeira e pregos, mas é um sinal da graça que ainda opera. Como diz em Ezequiel 33:11, diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Os semblantes se tornavam mais pálidos, à medida que a verdade ecoava em seus corações. Aqueles que antes riam agora estavam paralisados pelo temor, e muitos começavam a cair de joelhos, implorando por perdão e salvação. A cena gerou um misto de agonia e esperança, um fervor crescente como as águas turbulentas que há muito se preparavam para inundar a terra. Matusalém, encorajado por essa colherada de fé emergente, levantou-se ainda mais, sentindo a pressão do Espírito Santo sobre si. Corações que se quebrantam são como terra fértil. Que a dor da incredulidade se torne um terreno onde o arrependimento possa florescer. Clamemos ao Senhor,
pois a arca deve ser preenchida, e os que se voltam a ele não serão esquecidos. Mas, enquanto os clamores se intensificavam, uma escuridão ainda mais densa começou a se aproximar do horizonte, como um fantasma ao longe, prenunciando a realização do juízo indesejado. Enoque manteve sua postura elevada, e por um breve momento, o silêncio entre as massas foi quebrado por um murmúrio que soava como um uivo distante, um presságio que chamava a atenção dos que permaneciam céticos. A grande carga de tensão fez com que o coração de Matusalém disparasse. Ele sabia que o tempo estava se esgotando, e uma mensagem urgente borbulhava dentro dele. Vinde! Eis que a arca é a porta do destino. Estamos próximos ao dia em que não haverá mais oportunidade. Olhai para a nuvem escura à vista. O Senhor não tardará seu julgamento. Sua voz ecoou com uma precisão que retumbava através da atmosfera. No meio de todo esse clamor, homens e mulheres começaram a correr em direção à arca. Entre eles, havia aqueles que antes zombavam, agora se dissipavam como sombra, dando lugar à luz do arrependimento. Matusalém observou, satisfeito, mas sua alma ainda estava agitada pela dúvida: quem realmente se salvaria? E assim, em meio a essa tempestade ainda crescente, a terra começou a tremer sob o peso da grande angústia, enquanto as primeiras gotas de chuva começaram a cair não como um alívio, mas como uma confirmação do cumprimento da palavra do Senhor. Cuidado! Gritou Matusalém e Enoque em uníssono, pois a chuva é o sinal da passagem definitiva. A multidão, agora repleta de convicção e espanto, viu Enoque levantar seus braços. Quantos se unirão a nós nesta jornada de fé? A porta da bênção pode se fechar a qualquer momento, mas há tempo para aqueles que buscam refúgio no Senhor e na sua arca da aliança. As gotas caíam mais pesadamente, e cada uma parecia carregar a gravidade do céu. Os ceifadores da incredulidade se retorciam de olhos arregalados ao contemplarem a arca, enquanto um som profundo e sobrenatural se ecoava da profundidade, advindo do próprio coração de Deus. E então, com um clamor do alto, uma nova voz penetrou a tempestade. Eis que será feito conforme as palavras de Matusalém e Enoque. O dia do juízo já se aproxima. Os olhares se voltaram para o céu, enquanto a promessa de um novo começo pairava em meio aos ecos da destruição. A arca, aquela estrutura monumental, não era apenas um abrigo, mas simbolizava a continuidade da aliança de Deus. E naquele momento, todos os presentes perceberam que a grande história da humanidade estava prestes a se intensificar das cinzas dessa destruição. Mais no coração de Matusalém, uma incerteza profunda se formou. Quantos serão salvos no fim? Será apenas a nossa família ou a resposta do povo se manifestará na aliança de Deus? Perguntou ele, enquanto as nuvens se agitavam e a arca aguardava o cumprimento de um plano divino ainda mais grandioso. O destino da humanidade estava na borda de um fio. As gotas de chuva aumentavam em intensidade, e cada impacto no solo fazia tremer os corações. A atmosfera ficou densa, como se o próprio céu estivesse em agonia. Matusalém, os olhos fixos na arca, sentiu a presença do Senhor mais do que nunca. Enoque, percebendo a gravidade da situação, ergueu-se como um farol na escuridão, sua voz carregando a autoridade do céu. Despertem, filhos de homens! O Senhor nunca falha em suas promessas. Ele está pactuando um novo amanhecer, mas para isso, é necessário que abandonem os seus maus caminhos. Como disse em Gênesis 6:3, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, pois ele é carne, mas seus dias serão 120 anos. O tempo de graça é breve. Os que haviam se reunido em torno da arca agora contemplavam a cena com temor e esperança. Alguns, com rostos desfigurados, clamavam por misericórdia, enquanto outros observavam, indiferentes, a tempestade se formando. O clamor da multidão se misturava aos ecos da chuva, e o coração de Matusalém se agitou, inquieto. Ele vislumbrava o abismo que se abria entre a fé e a incredulidade e questionava se o seu povo realmente entenderia a profundidade do chamado divino. Escutem! Continuou Enoque, sua voz vibrante a atravessar as nuvens. A arca se tornará um símbolo de nova vida, um suspiro de esperança em meio ao juízo. Aqueles que entrarem, estarão a salvo, aqueles que permanecerem fora, se separarão de sua criação. Noé, ó, Noé!
O que dizem estas muralhas de madeira se não testemunham o amor que clama por respostas? Com a tempestade intensificando, Matusalém contemplou os rostos ao seu redor. Um homem com olhos aterrorizados, que antes se juntara aos zombadores, agora tremia sob o peso das gotas. Ele correu para a arca, gritando por perdão. Senhor, aceite-me. Eu não sabia. Eu não acreditei. As verdadeiras conversões começaram a surgir como flores em um campo devastado. Matusalém viu lágrimas de arrependimento rolarem pelas faces enrugadas de muitos. Porém, no coração da multidão, percebia ainda muitos que permaneciam irredutíveis, como rochas na praia que não se movem, mesmo diante da fúria das ondas. Enoque aproximou-se deles, determinado, e com um olhar penetrante, fez ecoar a pergunta que pulsava em seu ser. Ainda não entenderam? Ainda não percebem que a esperança está ao alcance? O mesmo Deus que encerra a vida é também o que renova. Aqueles que se inclinarem a Ele obterão a paz que o mundo não pode dar. As nuvens agora se disfarçavam em um manto de escuridão, obscuras e ameaçadoras, como se estivessem prestes a abrir as comportas do céu. A terra já estava saturada, e as águas começavam a se acumular à volta da arca, refletindo presságios de um novo ciclo. O clamor de Matusalém e Enoque chamava para um entendimento mais profundo algo que poderia transformar não apenas a linhagem de Noé, mas toda a humanidade. Senhor, como podes permitir tal juízo? Matusalém implorou em oração silenciosa ao ver o desespero crescer. Como se respondesse à sua angústia, uma luz suave se destacou no céu carregado de nuvens. Um brilho quase sutil, como um vislumbre da glória divina, como se as próprias estrelas acenassem para a terra. Amanhã, tudo mudará. O juízo virá, mas haverá redenção para muitos, sussurrou o Espírito em seu coração. Com cada palavra que Enoque compartilhava, costumes se quebravam e selos de incredulidade eram desfeitos. As lágrimas e os gritos de clamor por perdão misturavam-se às batidas do céu. Enoque sentiu que a hora final estava próxima, e a necessidade de uma declaração transcendental tornou-se imperativa. Eis que a porta da arca se fechará, e com ela a era do arrependimento se encerrará. As palavras de Enoque ressoaram como um eco eterno em meio à tempestade, e a profunda incerteza e expectativa tomaram conta daquela assembleia. Com um último olhar para os céus turvos, Matusalém despertou para um novo entendimento do plano soberano de Deus. Se o juízo se aproxima, preparemo-nos para o que virá a seguir. Existe um futuro além dessa provação. Deus não abandonará a sua criação. Assim, enquanto as águas começavam a dançar e o horizonte se tornava cada vez mais obscuro, a certeza de que a história continuaria a se desdobrar em um plano redentor se formava na mente de Matusalém. As promessas de um Deus que nunca falha, e o mistério da sua aliança, ao crepitar de um novo começo, se tornavam o bálsamo para a angústia de sua alma. E naquela escuridão crescente, Matusalém ponderou: qual será o próximo passo no plano divino? A porta se fechará, mas será que essa realmente é a finalização ou o surgimento de algo grandioso? As nuvens já se mesclavam com a escuridão que banhava a terra, e a chuva caía com uma fúria que parecia clamar pelos corações endurecidos dos homens. Matusalém permaneceu à vista da arca, seu espírito turbulento transcendeu as circunstâncias visíveis. Ele sentiu a presença de Deus palpitar em cada gota que caía, como uma mensagem contínua de graça e juízo. Enquanto a tempestade se intensificava, Enoque, com fervor, ergueu as mãos para os céus, e sua voz cortou o ar pesado. O Senhor é justo, mas também é misericordioso. Ele enviou os profetas para advertir, e agora a porta da arca está prestes a se fechar. Somente pela fé poderão entrar no repouso prometido. Suas palavras ecoaram, como os sons de trombetas divinas, chamando a atenção de todos enquanto alguns ainda zombavam, outros se agachavam em temor. Os rostos se tornavam nítidos na penumbra, expressões de angústia, dúvida e pavor enfeitavam aqueles que até então estavam céticos. O homem que antes correrá até a arca em busca de perdão olhou para Enoque, envergonhado, disse: Profeta, não posso mais esperar. O tempo esgotou-se, mas meu coração está pesado. Que posso fazer para ser salvo? Enoque aproximou-se, e, com um olhar que penetrava mais fundo que as tempestades, respondeu-lhe: Creia no Senhor de todo o coração e entre na arca.
Não importa quão grande seja seu pecado, ele perdoa, pois essa arca não é apenas madeira, mas um símbolo do amor e da aliança que se oferece a todos os que se arrependem. Mantendo firme sua fé, lançou um olhar para os céus. A cada porta que se fecha, outra se abre, mesmo que os olhos do homem não vejam. A turbulência da tempestade parecia refletir a batalha no espírito da multidão. Muitos se entregaram ao choro, pois o clamor do arrependimento se tornava mais intenso. Senhor, aceite nosso clamor! Gritaram eles, e suas vozes se uniram em uma melodia de súplica. Matusalém sentiu a oportunidade difícil se esvaindo, como areia entre os dedos. A porta da arca, firmemente fechada, parecia, ao mesmo tempo, uma sentença e uma promessa. Enquanto a noite avançava, a chuva se intensificou e raios cortavam os céus, trazendo à luz a figura de Noé, já cansado mas determinado. Ele se movia entre aqueles que ainda hesitavam, com suas mãos erguidas, convidando-os. Entrem! O Senhor é a nossa segurança. A arca é a proteção que ele providenciou para nós, um sinal de sua eterna aliança. Foi então que, entre os que se mostravam mais céticos, uma mulher de olhar desconfiado irrompeu a multidão. E se tudo isso for apenas uma fábula, um delírio de um homem antiquado? Desafiou, suas palavras cortando a atmosfera pesada. Matusalém, compelido pelo espírito, inclinou-se para ela e, com um tom suave, respondeu, mas e se não for? E se, numa fração de segundo, esta seja a última chance dada ao homem, a oportunidade divina de sermos salvos de nós mesmos? A mulher balançou a cabeça em dúvida, mas o olhar de Matusalém transparecia a fé que ele carregava. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11:1, ecoou em sua mente, e a verdade em seus olhos a abalou. Enquanto as águas subiam, aquilo que antes parecia ser uma estrondosa negação começou a transformação. Aqueles que se reuniram antes em zombaria foram à arca, clamando juntos por salvação. A mudança das suas atitudes infundiu nova vida nas palavras de Enoque, que testemunhava que, ainda em meio ao juízo, a misericórdia de Deus fluía como água. Preparem-se, pois hoje à noite, com o fechamento da porta, um novo ciclo se iniciará, declarou Enoque com voz ressoante. Ele apontou para a arca, que parecia brilhar mesmo sob a tempestade. Dentro dela, o juízo será a fonte de nova vida. A criação se regenerará pelo plano divino. Enquanto o imenso som da chuva caía feito tambores na terra, a certeza de que a história ainda estava longe de seu fim começou a ecoar na mente de Matusalém. Há uma grande obra de Deus em curso, ponderou ele. E mesmo em meio ao juízo, algo divino se prepara para despertar. E assim, em meio ao estrondo da tempestade, um novo mistério se anunciava, como um sussurro sagrado. O Senhor ainda tinha um propósito, e o caminho de redenção se desdobrava diante deles. Qual será o próximo ato de Deus em sua busca por um relacionamento restaurado com a humanidade? A tempestade rugiu, o céu escureceu e a expectativa pairava no ar como um manto pesado. Matusalém, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros, olhava para a arca, agora imponente e cercada pelas águas crescentes. A porta, prestes a se fechar, tornava-se um símbolo de tudo que havia sido prometido por Deus, um refúgio, uma nova aliança. Mas a incerteza persistia. Quem seria salvo? Enquanto a chuva continuava a cair, os corações entre a multidão se agitaram. Alguns se aproximaram da arca com coragem renovada, enquanto outros hesitaram, consumidos pela dúvida e pelo orgulho. Matusalém permaneceu firme, sua voz ecoando sobre o tumulto da tempestade. A porta se fechará, mas esta não é apenas uma porta física. É uma porta de esperança, de vida. O Senhor quer salvar todos os que se voltarem a Ele, mas é preciso fé. Foi então que uma jovem mulher, olhos cheios de lágrimas, avançou à frente da multidão. Profeta, eu clamo por perdão. Quero crer, mas meu coração carrega muitas dúvidas. Sua sinceridade tocou a alma de Matusalém, e ele se aproximou com compaixão. Deus conhece os profundos anseios do teu coração. Lembra-te da promessa, Ele não despreza um coração quebrantado. A tua fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, pode mover montanhas. Mateus 17:20. Ele estendeu a mão para a jovem,
convidando-a a dar um passo em direção à arca. Com o olhar fixo na arca, a jovem deu um passo à frente, seguida por outros que também se deixaram tocar pelo Espírito Santo. Matusalém, sentindo um fervor renovar-se dentro dele, disse: Vejam! O Senhor opera no meio de nós. Não é tarde demais para aqueles que se arrependem. Enquanto a multidão começava a se mover em direção à arca, o céu rugiu novamente com mais força, e uma voz como trovão retumbou das nuvens: Eis que a porta da arca está prestes a se fechar. Ajudarei os que se voltam para mim, mas o tempo é breve. A urgência que emanava da declaração parecia coar em cada coração presente. Matusalém levantou a voz em aclamação, como um comandante em um campo de batalha espiritual. Povo de Deus, a hora é agora. Arrependam-se enquanto há tempo. Vocês têm a oportunidade de se unir em fé e encontrar abrigo na misericórdia divina. As primeiras gotas de chuva tornaram-se torrenciais, e os ventos uivavam como se a própria criação estivesse clamando por justiça. Mas mesmo em meio ao clamor do juízo, a luz da esperança brilhava, refletindo-se em cada rosto que se voltava em direção à arca. O povo agora começava a perceber que a arca era mais do que madeira, era a manifestação da graça e da aliança de Deus com a humanidade. À medida que aqueles que queriam entrar se aglomeravam nas portas da arca, Matusalém e Enoque tomaram um momento para orar, seus corações unidos em adoração e clamor. Ó Senhor, abre os corações de teu povo. Deixe que a tua luz brilhe nas trevas e que muitos sejam salvos. E, em resposta à súplica, algo extraordinário aconteceu. A arca começou a brilhar com uma luz quase sobrenatural, irradiando paz no meio da tempestade. O vento cessou, e um silêncio sagrado envolveu o ambiente. As pessoas, agora unidas em instinto coletivo, olhavam fascinadas, entendendo que estavam diante de algo divino. Então, a porta da arca se abriu lentamente, um convite da parte de Deus que se desdobrava à vista de todos. Venham! Não temam! O Senhor é misericordioso! Matusalém exclamou, seus olhos ardendo com a paixão de um profeta verdadeiro. E, conforme os primeiros que creram entraram, um rugido de aprovação soou do céu. Enoque, com os olhos cheios de lágrimas de alegria, declarou: Vejam! A misericórdia de Deus se manifesta, mas também seu juízo. Aqueles dentro encontrarão segurança, mas os que permanecerem fora se separarão do seu amor. O espírito de perseguição e zombarias começou a desvanecer, enquanto a fé se fortalecia. Muitos estavam agora clamando por um lugar na arca, as almas antes frias se tornaram fervorosas, buscando a janela de oportunidade. Perdão, Senhor! Aceita-nos! No meio da agitação, Matusalém novamente ouviu a voz de Deus ecoando em seu coração, trazendo um novo entendimento sobre o ato de construção da arca. Este é um novo começo, um sinal de aliança não apenas com a terra, mas com toda a humanidade. A salvação não é apenas um refúgio, é uma ponte que atravessará as gerações. As lágrimas de Matusalém aumentaram, enquanto ele via aqueles que renunciavam à incredulidade e corriam para a arca. Mas um distúrbio persistia em sua mente: Senhor, o que mais está reservado para aqueles que se voltam a ti? Assim que a porta começou a se fechar, criando uma separação dolorosa entre os que entraram e os que permaneceram fora, uma áspera verdade ressoou em seu ser. O plano de Deus estava prestes a ser revelado, mas a grandeza desse plano poderia vir com um alto custo. De onde virá a próxima geração que conhecerá essas verdades? Então, antes que pudesse concluir seu pensamento, uma nova visão irrompeu em sua mente. Ele viu um arco-íris brilhando através da tempestade, um sinal de fidelidade e esperança. E naquele momento, uma nova certeza encheu seu espírito. O plano de Deus não terminaria ali, era apenas o início de uma nova história, uma aliança que se estenderia além dos tempos e que revelaria a intenção divina de trazer cada vez mais almas para sua presença, mesmo após o juízo. O futuro se desenrolava diante de Matusalém. A história da salvação ainda não havia terminado. Assim como a arca foi um sinal de misericórdia, o Senhor estava prestes a abrir novos horizontes de redenção para a humanidade. A jornada apenas começou, e a aliança de Deus se revelará nas próximas gerações. Pensou,
enquanto aguardava pela grande revelação que estava prestes a acontecer. E assim, a tempestade rugiu enquanto a porta da arca se fechava, mas as promessas de Deus pairavam sobre a criação, deixando no coração de Matusalém a pergunta pulsante: o que mais Deus desvelará em sua soberania e divina providência? Enquanto olhava para o horizonte, ele sabia que mais revelações e promessas aguardavam, como uma nova aurora a surgir após a tempestade.